Bem, muito boa tarde a todos. Antes de mais, em nome do município da Calheta, o nosso muito obrigado pela vossa presença uma vez mais. É acolhedor sentir-vos perto e bem-ajam por estar na nossa vila e nesses dias de festa. Temos agora um momento especial, até porque já o ano passado tivemos o privilégio nessas festas de ter o amigo Joel Neto, a quem agradeço uma vez mais a disponibilidade e também a forma carinhosa, encantadora, amável e honesta com que ele fala da Ilha de São Jorge e em particular do Concelho da Calheta. E só por isso, eu peço-lhe uma salva de palmas. Muito obrigado. Não me cabe a mim de forma alguma dizer aquilo que se vai passar a seguir. A vida no campo é, no fundo, a vida de uma ilha. Com tudo o que nos rodeia, com as brumas, com as preocupações, com a tranquilidade, mas também, como o Joel insiste em dizer-nos, com a possibilidade de ver melhor as estrelas. E se calhar isso também é um encanto para a nossa vida. O Joel vai, seguramente, e muito bem como sempre, traçar o perfil do seu livro, dos seus sentimentos e daquilo que o move para fazer esse tipo de escrita. E a Andreia, nosso pedido da Câmara Municipal e também o nosso agradecimento desde já pela sua presença, vai retratar-nos uma página específica do livro de uma forma que só ela também sabe fazer. E certamente também terá a oportunidade de agradecer àqueles que participaram nesse momento. Fiquem connosco, boa noite ou boa tarde a todos e bem-ajam uma vez mais. Muito obrigado. Boa tarde. Eu gostaria de começar por saudar o Sr. Joel Neto pelo seu fantástico livro e o Sr. Presidente da Câmara do Município da Calheta por mais uma edição do Festival de Julho e pela iniciativa belíssima de apresentar esta obra maravilhosa nesta ocasião. Aproveito também para cumprimentar os demais aqui presentes e assim como a população em geral. Mas facilmente ela prosseguiu com citações de outras partes que me despertaram a curiosidade, como, por exemplo, um homem que não sabe nada sobre o seu pai nunca saberá nada sobre si próprio. Peço-te que o leias por completo, pediu-me ela. E assim foi. Em 3 dias, em todos os meus intervalos de uma vida bem preenchida, eu devorei as maravilhosas páginas deste diário. Percebi então o porquê deste convite. O livro era de facto excepcional e a Paula, que me conhece, sabia o porquê de eu ter de ler esta história. Eu sou jovem e vivi no continente 3 anos, como a maioria dos jovens desta terra que vão lá fora estudar na universidade e depois voltam à ilha. Quando comecei a ler o livro, as personagens do Joel transformaram-se em imensas pessoas da minha vida. Sobretudo, o meu pai, de quem o avô do Joel me fez lembrar. O Joel consegue descrever em episódios da vida diária no campo, especialmente no lugar dos 2 caminhos na Terra Chã, não só um conjunto de factos que universalizam as ilhas e os lugares mais rurais do nosso país, mas expõe nos seus pensamentos que eu não acredito que quem tenha vivido fora e com um pouco de sensibilidade não lhe tenha alguma vez passado o mesmo pela cabeça. Só que a diferença entre nós e o Joel é que ele teve a coragem e a inteligência de os escrever e nós não. Para ser mais concreta com as minhas palavras, garanto-vos que tantas noites olhei o céu da cidade do Porto à procura de estrelas, mas esse céu estrelado que nos cai em cima da cabeça, para mim, só existia aqui. Passei também a dividir as terras em que se pode ver as estrelas e as que não se pode. Na minha adolescência, eu também tive uma vaca chamada Estrela, com uma marca na testa, uma mimosa, uma malhada, e duvido que haja um pastor que não as tenha. Fui criada com um pai e um avô sempre apetrechados de um lenço da mão, dobrado em 4 partes no bolso das calças, que me assoava a mim e a mais uns quantos. Com a ajuda de saliva, limpava alguma sujidade na cara, que a modernidade substituiu pelos lencinhos de papel que guardo na minha carteira. Nunca comi muitas Donas Amélias, mas gosto muito de espécies. E elas sempre me fizeram recordar a minha casa. Quando vivia no Porto, abriu lá uma loja chamada Liberty. Vendia só produtos americanos, super inflacionados. E com espanto eu via os meus colegas e amigos impressionados com tal novidade agora existente em Portugal.
Só nessa altura que eu percebi como nos Açores éramos americanizados e como um produto tão inovador na cidade podia ser tão banal no campo e vice-versa. Por fim, e sem querer ser redutora em relação ao livro, o tempo. Na ilha há sempre tempo. Nós governamos-nos pelo tempo. Resta-nos sempre tempo. Vemos em que tempo estamos pelas plantas. Na cidade, não. Na cidade, nós corremos para chegar a tempo. Tudo está contado ao minuto. E se perdermos um minuto, perdem-se logo muitos minutos a seguir. Além do mais, lá fora, o tempo é dinheiro. E como diz o Joel, aqui não é preciso calendário e o tempo, graças a Deus, ainda é gratuito. Assim sendo, a minha leitura deste livro, juntamente com os meus parceiros e amigos Alexandre Mendonça e Patrícia Schurman, da Glitch Productions, resultou num filme, uma curta-metragem de 3 minutos. Não é um filme de A Vida no Campo, mas o Não É Preciso Calendário. O nosso filme, baseado na nossa leitura de A Vida no Campo. Ultrapassamos o limite do episódio da página 194 proposto pela Câmara e focámos-nos no livro todo, pois para nós só assim fazia sentido, pois todas as suas palavras cabiam dentro da Fajã. Acreditem, onde há um pedaço de mundo rural com uma réstia de humanidade, estes escritos cabem lá. Ao ler este livro é quase impossível parar e quando se para rapidamente se divaga, se imagina, se cria qualquer coisa dentro do nosso olhar que dá vontade de pintar um quadro. Nós não pintamos com tintas, mas resolvemos pintar esses momentos com gestos, com expressões, com novos olhares, com interpretações pessoais como leitores desta obra. As cores com que tingimos a nossa tela são as cores da identificação, do sentimento, de corações que conhecem o lado de fora e o lado de dentro da ilha, como o autor, que vibram com as palavras do Joel no seu sentido mais íntimo, pois este homem, numa frase, descreve os pensamentos que já nos ocorreram milhares de vezes, mas a nós faltou-nos a coragem para os escrever. Queremos emprestar-vos os nossos olhos através da nossa lente durante esses 3 minutos, pois esperamos que sintam a ilha e a Fajã como nós sentimos. Pois tal como Joel, gostamos das estrelas e um dia também aprendemos a dividir os lugares entre aqueles onde as podemos contemplar e aqueles onde não podemos. O filme, Não É Preciso Calendário, será já de seguida, a seguir à apresentação, lançado pelo município nas redes sociais e estará disponível para que todas as pessoas possam ver. Assim, para terminar, agradeço a especial participação do Sr. Carlos Lito, conhecido como João da América, que foi formidável na sua contribuição neste projeto, assim como todo o apoio prestado pelo município da Calheta e, claro, ao Joel. Obrigada por nos ceder as suas palavras e nos deixar transformá-las com a nossa imaginação, sem nos conhecer de lado nenhum. Boa tarde a todos. Obrigada, obrigada. Alexandre, Andreia e Patrícia. Muito obrigado a todos os que aqui estão, aos que vieram de propósito, aos que vieram ver os Happy Mess e vieram um bocadinho mais cedo, aos que vieram ver as marchas e entretanto tiraram um bocadinho para se sentar aqui. Eu vou ler alguns textos, aliás, vou ler um texto antes dos agradecimentos da ordem. Lugar dos Dois Caminhos, domingo 28 de setembro. Primeiro são os termos piscas e pechinchinhos, tarelos e tafulhos, gamas e donetes, sueras e alvarozes, cambetas, banaços, batacus, custódios, alericados, laparosos, belicas e biscoitas, valhacas e maraus, pitafes e tricofaites, naiões, basões e tatões. Às vezes trata-se apenas de um português mais antigo, não tão distinto assim daquele que encontramos em Trás-os-Montes ou nas Beiras, mas também há americanismos, eufemismos, regionalismos em geral, até localismos vindos de uma memória popular mais recente do que imaginamos. Depois são as expressões, as sinestesias, as metonímias, as hipalas. Tu és um disparate como elogio, és o maior. Faz-te discretinho como ralhete, está sossegado. Eu digo-lhe vergonhas como gabarulice, digo-lhe tudo quanto apetece e ela ainda não me esbofeteou. Salta para a carrinha como malandrice, anda cá garota que eu faço-te desgraças.
Já estás a derramar, como alerta. Não bebas mais, que só dizes asneiras. Vê-se logo que já estás 3 vezes 9,27. Ou bêbado. Uma pessoa vai sentada na urbana e não tarda está a meter conversa com a senhora que torce o nariz a um miúdo ao fundo. Credo, aquele rapaz é um cegão. O que é cegão? Está sempre a tecer. O que é tecer? É indicante. Urbana é a carreira urbana. O autocarro que vai das freguesias à cidade. Fora as horas de ponta leva sobretudo velhinhas. Algumas aborrecidinhas, outras mais tenteadinhas e outras já encarreiradinhas. Em havendo bagalhoço, o sol brilha. É difícil resistir ao falar desta terra. Bom, eu quero agradecer, em primeiro lugar, as palavras do Presidente Décio Pereira. O convite para vir à Calheta é sempre absolutamente encantador. As palavras foram duplamente encantadoras. E quero agradecer também à Paula Silva, que se esconde na primeira oportunidade, e agora já não sei onde é que ela está, porque tem sido muitas vezes a mobilizadora, já foi de ambas as vezes a mobilizadora da minha vinda a este Festival de Julho, e eu agradeço também aos restantes organizadores do Festival de Julho. Quero agradecer, é evidente, a apresentação da Andréa Melo, profundamente tocante. Há bocadinho estive a ver o filme que eles fizeram, a Andréa, o Alexandre Mendonça, a Patrícia Schurman e o agora ator Carlos Lito, que não era ator e tem um desempenho absolutamente formidável. E é um filme verdadeiramente comovente, uma interpretação completamente distinta daquilo que eu poderia imaginar, mas os filmes são sempre obras distintas daquelas que nós escrevemos. E peço-vos que vejam este filme, não por causa do meu livro, mas por aquilo que o filme é, pelo trabalho destes jovens. Eles são de uma geração a seguir à minha, licenciaram-se em cinema, licenciaram-se em teatro, e no entanto têm a humildade de dialogar com uma pessoa mais velha e de dialogar com alguém que vem de uma arte diferente. E eu acho que esse é o melhor dos princípios, porque aquilo que nos une é verdadeiramente esta identidade comum de açorianos, muito mais do que os jorgenses ou outra coisa qualquer. Eu quero fazer 2 ou 3 agradecimentos pessoais pequeninos, mas nomeadamente ao Paulo e à Paula Teixeira, que estão aqui à frente, que são os nossos anfitriões na Feijão de São João, de que nós já sentimos que fazemos parte, também à Mónica, ao David e a toda a vizinhança da Feijão de São João, à Isabel Areses, que nos ajudou, nos tem ajudado e que é a nossa amiga. E realmente eu vim a São Jorge várias vezes ao longo dos últimos anos, mas nunca me tinha detido tanto tempo quanto me detive nos 2 últimos anos. E sinto-me cada vez mais jorgense. E tenho dito muitas vezes aos meus amigos que a Calheta não é apenas o concelho mais belo dos Açores. Sendo o concelho mais belo dos Açores, é provavelmente, como é fácil de prever, aliás, um dos mais belos de Portugal. Já agora posso dizer que isso vai fazer parte do meu diário nas próximas semanas, no Diário Notícias, no Diário Insular, nos espaços da diáspora em que esse diário é reproduzido. Portanto, se tiverem a oportunidade, também agradeço que deem uma olhadela. Em relação à vida no campo, este livro de que nós hoje aqui falamos, ele é um diário pessoal. Um diário pessoal que foi escrito em grande parte em simultâneo com o Arquipélago, que eu apresentei aqui no ano passado. E, portanto, de alguma maneira, eles fazem a exegese um do outro, eles dialogam com o outro, partilham personagens, partilham momentos, partilham perplexidades. No entanto, são 2 obras que serão complementadas com um 3º volume, um ensaio sobre a contemporaneidade açoriana, que será publicado no ano que vem pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Esta vida no campo passa-se fundamentalmente na terceira. A maior parte das entradas são escritas na terceira, mas são entradas que pretendem refletir sobre os Açores e que pretendem refletir também sobre São Jorge, às vezes não apenas em abstrato, mas em concreto, nomeadamente nas passagens em que eu falo do meu avô. O meu avô era da Urzelina, ele teria feito 100 anos na semana passada e foi a primeira grande referência da minha vida. Chamava-se José Guilherme da Silveira Couto, Silveira como tantos outros aliás, estão aqui vários familiares nossos da Urzelina. E eu vou ler um texto que dialoga também com o texto que a Andréa leu e que fala deste meu avô, em cuja casa eu vivo
E eu nunca mudei, por exemplo, as contas da água ou da luz. Ele já morreu há mais de 20 anos, mas eu continuo a receber as contas em nome dele. Coisa que também tem um problema, que é que se a Eda se enganar na conta, só o meu avô é que pode protestar e, portanto, já não vai protestar. Lugar dos Dois Caminhos, terça-feira, 7 de outubro. Peço desculpa. Lugar dos Dois Caminhos, sábado, 5 de outubro. Quem me falava das estrelas era o meu avô. Punha-se no jardim, a dobrar o lenço da mão e fazia o seu ar pesaroso. Falava-me de Cassiopeia, das Ursas, de Andrómeda. Eu só gostava do Sete Estrelo. Ele perguntava, e aquela? E eu, dragão. E aquela? Girafa. De 3 em 3, voltava ao início com o risinho. E aquela? E eu, o Sete Estrelo. E prolongava a sílaba com o meu ar suplicante. As pessoas da terceira, como eu, fazem um ar suplicante. As de São Jorge, como o meu avô, um ar pesaroso. Às vezes é como se lhes tivesse morrido a esperança. O que no caso do meu avô tinha algo de extraordinário, porque eu nunca conheci ninguém mais esperançado do que ele. Ainda hoje não há noite em que saia à rua e não procure o Sete Estrelo. Às vezes murmuro aquele fado que o Zeca Medeiros escreveu para a Mariana Abrunheiro. Outras, fumo um cigarro. Acho que me apaixonei pelo Sete Estrelo por causa do seu aspecto módico, minúsculo, como se até eu, o rapazinho, pudesse trazer uma constelação no bolso. Ou então o nome parecia-me simplesmente engraçado. Em Lisboa era muito difícil ver as estrelas. Eu vinha à varanda com um gin na mão para impressionar as raparigas e não encontrava uma que fosse. Creio que foi aí que comecei a dividir as terras entre aquelas em que se pode ver as estrelas e aquelas em que não se pode. Aqui vêem-se muito bem as estrelas. Até numa noite de outono como esta, em que fumo um cigarro e penso no meu avô e no modo pesaroso como dobrava o seu lenço da mão para disfarçar a esperança. Quase sinto pena de ter descoberto, entretanto, que o Sete Estrelo não é uma constelação, mas um simples aglomerado. No fundo, não me importo. As mentiras com que as pessoas sustentam a sua felicidade são tão válidas como a verdade. Eu não sei se nós estamos muito em cima da hora. Disseram que... Posso ler mais um bocadinho? Então eu vou ler um texto sobre uma outra pessoa de São Jorge que continua a marcar o meu dia-a-dia. É a Dona Maria de Fátima, uma senhora que vive na Terceira já há bastantes anos, curiosamente também da Urselina, e que faz o melhor pão da Terceira. Aliás, eu devo dizer que os melhores pães da Terceira são quase todos feitos por pessoas de São Jorge. A padaria Lagense do Sr. Adelino Amaral tem um pão maravilhoso, e esta Dona Maria de Fátima é uma espécie de anjo na nossa vida. Lugar dos Dois Caminhos, domingo, 24 de maio. Sempre que posso, visito a Dona Maria de Fátima. Deixo a terra cheia na direção da Boa Hora, viro para o Pico da Urze e, antes de chegar às Figueiras Pretas, estaciono em frente à escola primária das Bicas de Cabo Verde. A geografia não é de sumenos. Durante anos eu chegava de Lisboa para férias ou reportagens e a primeira coisa que fazia era percorrê-la. A Dona Maria de Fátima cose um pão de milho sem igual aqui. A certa altura deixou de haver sentido em regressar, sentar-me à frente do cozido de suã que a minha mãe preparava e não ter aquele pão de milho. Mas, sobretudo, a Dona Maria de Fátima vem da Urselina, na ilha de São Jorge. O meu avô também vinha da Urselina. Visitar a Dona Maria de Fátima, para mim, é como recomeçar cada regresso com um pedido de bênção aos meus antepassados. Tornou-se muito caro aquele trajeto, quase uma via sacra. Está sempre de faces rosadas a Dona Maria de Fátima. Já ultrapassou os 75 e continua a trabalhar. Tem netos em cursos supletivos e, infelizmente, a ética de trabalho já não é o que era. Sempre que a visito, queixa-se dos tempos e dos esforços a que ainda tem de dar-se. Mas eu sei que mesmo que pudesse, não deixaria de cozer o seu pão. Ali, no fundo daquela rampa, naquela antiga garagem que há tantos anos transformou em cozinha, ali está a sua consola de comando, a sua janela sobre o mundo. A Dona Maria de Fátima raramente me deixa pagar o pão. Se quer mesmo fazê-lo, tem de ser à má fila. Quando lanço um livro novo, vou lá levar-lhe. Outras vezes, limito-me a aceitar o seu presente e dou-lhe 2 beijinhos. Ela não quer porque está afogueada do calor do forno, suando. Mas eu faço um ar despachado e dou-lhes na mesma. Às vezes, chego a casa e quando abro o saco, há lá dentro também um bolo de massa sovada. Surpresa da Dona Maria de Fátima. Ontem visitei a Dona Maria de Fátima para comprar pão de milho, para o nosso piquenique na montanha. Dentro do saco vinha um bolo de massa sovada. Quando a confrontar, há de dizer-me que era sua obrigação, sendo a época dos godos e tudo. A Andrea referiu-se a um texto que se passa na Fajã dos Vinhos.
E eu gostava de ler esse texto, mas entretanto deixei desmarcado, mas encontrei. Um texto que é datado da Fajã dos Vinhos, como outros que são mais ou menos datados de São Jorge. Fajã dos Vinhos, quarta-feira, 29 de julho. O pior é o vento norte, explica ele. A proteção do Planalto serve de pouco. O estupor mete-se por aí abaixo e faz remoinho, resumo. Pensei que o vento sul fosse pior, converso eu, por causa dos nevoeiros. O norte é pior. Estamos em São Jorge, na Fajã dos Vinhos, que desce com a admiração de quem desce um vale encantado. Mais de 600 pessoas chegaram a habitar esta e a Fajã ao lado, a que chamam dos Bodes. Hoje, pouco mais de 30 residem na segunda. Na dos Vinhos, umas 65. 57, interrompe um tipo de bigode acabado de entrar. É pouco mais velho do que eu, apesar do ar gasto. Trabalha lá fora, como pintor de construção civil, mas vem dormir à Fajã. Como é domingo, ficou por casa. Assim que viu o Nunes abrir o estabelecimento, aproveitou para vir beber uma fresca. Disse-me o Décio, 57, insiste, uma miséria de gente. Foi dos últimos a chegar há 9 anos. Depois do filho, agora na escola primária lá fora, na Ribeira Seca, só nasceram mais 2 crianças, a última há cerca de um mês. Mais de 60, insiste o anfitrião. 57. Mais de 60. Isso era de antes. Olha, só da casa do Sr. Fontes são menos 2. Do Teladeira, menos 5. Vou contá-las à tarde, diz o taberneiro. É só começar aqui por cima. Tem o único estabelecimento comercial da Fajã. Produz a fruta que vende, o café que serve e a tecelagem que expõe. Conhece a clientela. E já nem para comer se chegam, lamenta o pintor ignorando-o. Torce os olhos para o balcão. Quantas pessoas viu nas sopas do salão aqui há dias? Olha o mar que brilha em frente, a piedade do pico recortante-se ao de leve na neblina. Uma velhinha de bata atravessa a estrada e perde-se na distância, arrastando os chinelos sobre a bagacina a caminho da encosta. Já não há pessoas, aqui como em tantos outros sítios de Portugal. Nesse aspecto, chegamos a parecer um país uno e indivisível. Eu se calhar vou ler apenas um último texto, antes que o Sr. Presidente me corra do palco. Quero voltar a agradecer a vossa presença e acho que ainda há mais um momento a seguir. Não é? Lugar dos Dois Caminhos, domingo, 21 de dezembro. Se eu tivesse um barco, fazia piqueniques no alto mar. Ia até o Ilhéu das Cabras, ver a desova dos ratões e depois deitava-me a ler à deriva, fora do alcance dos telemóveis. Se eu tivesse um barco, fazia corridas com os ruazes. Vestia uma roupa de marinheiro às riscas azuis e punha-me a fazer corridas com eles. Se eu tivesse um barco, usava a boina do corvo que a Catarina me tricotou. Bebia whisky de uma garrafinha metálica, trazida no bolso do blazer, e atracava num café de rabo de peixe, a dizer palavrões e a armar confusão. Se eu tivesse um barco, chamava-lhe Lobo das Estepes. Se eu tivesse um barco, ia a São Jorge ver as fajãs, ao Pico ver as baleias e ao Faial ver as raparigas. Se eu tivesse um barco, ia à Graciosa comer uma caldeirada e essa era a primeira coisa que eu fazia. Se eu tivesse um barco, levava o meu pai a passear. Se eu tivesse um barco, ia apanhar lapas pela maré baixa, pescava serras e bonitos e mergulhava na Baía de Angra, à procura de naus, galeões, caravelas e de tesouros. Se eu tivesse um barco, comprava um monte de apetrechos, um transistor, uma geleira, uma gaita de beiços. Ensinava o Melville a nadar e depois punhamos a ouvir o relato do futebol. Se eu tivesse um barco, aprendia a cozinhar com água salgada e cerveja como os brutamontes sentimentais. Atrelava o carro ao barco para me fazer mania e vinha para casa cozinhar com água salgada e cerveja. Se eu tivesse um barco, parava a meio canal e fazia da Catarina a minha Kate Winslet. Se eu tivesse um barco, não tardava a naufragar. Atolei carros nas neves da Noruega, jipes nos desertos de Cabo Verde. Naufragar um barco seria a coisa mais fácil, mas haveria de naufragar em estilo, com uma blazer às riscas e a minha boina do corvo. Muito obrigado a todos por terem vindo. Muito obrigado. Eu gostaria agora de pedir à Laura Góis que viesse ao palco. Ela vai ler uma parte que ela gosta e que ela mesmo escolheu. Obrigado. Da vida no campo.
Boa noite a todos. Eu escolhi este texto para vos ler aqui hoje, por falar dos meus dois amigos, o Joel e a Catarina, e dos seus dois cães, o Melville, o cão esboroviado, e a Jasmine, a mais doce cadela, e de várias histórias de amor. Espero que gostem. Lugar dos Dois Caminhos, terça-feira, 8 de setembro. Diz-me a Luísa que o termo para adoração, no Novo Testamento, é o grego proskuneo, que vem do cão que lambe a mão do dono. Não me surpreende, o Novo Testamento é o triunfo da esperança. Ao fim de uma semana, com dois cães em casa, já começamos a glosar aforismos. Se puderes ter um animal, tem um cão. Se puderes ter um cão, tem dois. A Jasmine é uma senhora, faz as necessidades às escondidas e em 2 manhãs habitou-se a andar à trela. Pede mimos a toda a hora e nós damos. O Melville é uma revelação. Ao primeiro dia, viu-a tentar abrir um portão e ocorreu a impedi-la. Ao segundo, notou que se tinham atrasado na caminhada. Ela e a Catarina e ofereceu-me a parar. Jamais lhe ladrou. De início, cheirava imenso. Depois, viu-a a comer da sua malga e sentou-se, com um ar de boné, à espera de poder mostrar-lhe os brinquedos também. Nunca pensei. Agora temos uma cadela inteligente e um cão voluntarioso. A Jasmine é calma, curiosa e ciumenta. Aprende tudo tão depressa que chega a assustar. O Melville é o líder esgroviado de uma mantilha alegremente rumo ao precipício. Tudo nele é paixão. Salta aos muros onde se agigantam leões da Rodésia. Tem vertigens eróticas até com pedras. Chega do passeio e continua a puxar como quem diz: a trela é meu carro de bois, a trela é meu carro de bois. Quando fica a sós, com ela no quintal, vai buscar a bola e põe-se a tirar-lhe. Uma vez e outra, certo e acabará por ensiná-la a jogar. Se ela prefere brincar às lutas, concede uns instantes e logo se deita de costas, convidando-a à paz. Desconhece o ciúme, é previsível, higiênico e irrepetivelmente feliz, embora colérico. Podemos pôr-lhe um bife diante. Se dissermos não lhe toca. Já se um cão ladrar 2 freguesias ao lado, é a Terceira Guerra Mundial. O que também mostra a sua grandeza ao aceitar a Jasmine. Somos um casal com alguma idade e 2 cães. Uma princesa que veio da rua e um refia temperamental que se esforça por ser bom bicho. Se a Catarina tivesse vivido debaixo da ponte, podíamos de facto dizer que os cães são parecidos com os donos. Bem, posto isto, uma vez mais agradecer a vossa presença, deixar aqui uma pequena lembrança e, se me permitem, eu vou abrir o saco só para mostrar. Isto porque as nossas festas também não podem ser só festas, também têm que ser espaços formativos em que chamamos a atenção para particularidades e para coisas que faltam fazer na nossa terra e também, isto é importante, lugar em que temos que promover os nossos produtos. Aqui para o amigo Joel, um bocadinho de queijo. Umas latas de atum. Produtos esses, como todos sabemos, são reconhecidos, enaltecidos em todas as partes do mundo e, portanto, também têm que estar em cima das nossas mesas e dos nossos espaços de restauração todos os dias. O nosso livro sobre as fajãs, que temos aqui o autor, o Sr. Clímaco Ferreira da Cunha. Obrigado, sempre obrigado pelo seu testemunho. Aqui está um pouco da nossa história. São 500 anos de trabalho árduo e que temos o direito e o dever de respeitar todos os dias. E aqui um pequeno saco, que pode ser para o pão por Deus, ou pode ser para o pão, ou pode ser para meter livros, queijo e atum. Muito obrigado, bem-ajam e continuem na nossa presença. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Videofaria. Captação e edição em vídeo, conversão de formatos vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Videofaria, empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital, casamentos, batizados, aniversários e outros momentos especiais. Videofaria na Calheta de São Jorge com o telemóvel 965-832-373. Videofaria, disponibilidade, qualidade e profissionalismo.